Olá, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do Prep Me Cast, o seu podcast descomplicando as faculdades mais incríveis do mundo. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouco de Stanford. Acho que todo mundo conhece, é super renomada. Fundada em 1891 por Leland and Jane Stanford, em memória de seu filho. E fica em Palo Alto, na Califórnia. Stanford é o berço da tecnologia. Empresas como Google, Yahoo, HP, Instagram, todas foram fundadas por ex-alunos de Stanford, né? E o campus é incrível e é tão, assim, focado em tecnologia que fica a 10 minutos do headquarters da Facebook, da Apple, né? E para falar um pouco hoje dessa faculdade tão incrível, temos uma convidada super especial, Rafa. Hello, obrigada, Steph, por having me here. Muito obrigada. Thank you for coming. Então, Rafa é ex-aluna de Stanford, né? E voltou depois ao Brasil. Voltei, depois do meu OPT. Depois do seu OPT, né? Você já fala um pouquinho sobre isso logo mais. Mas, Rafa, fala um pouco sobre você. Como foi seu processo de application? Por que você escolheu Stanford? A minha escolha de Stanford não foi tão óbvia. Tá. Eu sempre achei que eu queria ir pro East Coast. E antes disso, eu achei que eu queria fazer art school. Então, zero achei que eu ever ia acabar numa faculdade que eu achava na época bem nerdy, assim, e bem tech-oriented. Não era pra você. Sciences. Você falava, não era pra... Não era pra mim. Eu queria ir pro East Coast. Eu era, tipo, vamos morar em Nova York, que é uma cidade cosmopolita. Tipo, cresci em São Paulo. Tá. E acabei em Stanford. Mas sempre quis trabalhar com arte. Essa sempre foi um pouco a minha pegada desde criança. Eu passei por querer ser designer pra depois ser curadora. E aí eu acabei em Stanford, que foi meio crazy, e mudei Muito. 100% de vida em Stanford. Assim, eu comecei achando que eu ia entrar pra fazer Art History e Comunicação. Passou, tipo, 6 meses. Foi isso que você applied. Foi isso que eu applied. Eu applied decidida no Common App. Eu pus lá na caixinha, tipo, eu tô applying como Communications e Arts Major. Só que passou 6 meses dentro da faculdade. Eu falei, isso daqui não é pra mim, eu vou fazer Tech. E aí acabei me formando. Você Tech? Science, Technology and Society. Tá. Que é um major mistureba. Interdisciplinar, né? Exatamente. E dentro desse major você tem que concentrar em alguma coisa, né? Eu ainda concentrei em Media and Communications. Tá. A gente tinha 3 concentrations diferentes, se eu não me engano, na minha época, dentro desse major. Um era Innovation and Organization, que era um pouco mais técnico. Tinha Media and Communications, que era um pouco mais, tipo, liberal arts. E aí tinha um terceiro que eu não lembro, que era um make your own major. Você podia também, dentro do STS, você podia criar o seu próprio track. Hoje em dia tem um de business, eu acho. De business Isso é novo? É novo. Não é da minha época, isso aí. aí. Coisa nova. Não é da minha época, eu já tô velha, me formei faz muito tempo. Quando você se formou? Em 2020. Eu me formei no meio da pandemia, não faz tanto eu fui tempo. um COVID, tipo child, de formatura. E o Rafa, você falou que você nunca imaginou quando você estava na escola que você ia parar numa faculdade como Stanford, que você ia acabar até fazendo tecnologia. Como foi esse processo? Bela de uma pergunta, vamos lá. Eu tô com gap year depois da escola. Então você se formou do high school e você já took a gap year? Eu took a gap year. Tá. Eu tinha applied já pros States, mas não fiquei feliz com os meus results. Fiz tudo meio errado. Eu fiz tudo que eles falavam que era optional, eu decidi ser optional e não fazer. Eu não sei, eu era uma rebel child. Você não se preparou? Eu não me preparei pros applications nos Estados Unidos. Tá. E aí eu decidi take um gap year, fui trabalhar com arte, fui trabalhar numa galeria. E aí vi que também não era isso que eu queria. Passei um ano quase. Juro, eu falei, não é pra mim. Eu trabalhava numa galeria e tinha um projeto social chamado Faça Parte, que envolvia arte, mas pra comunidades carentes no Brasil. Tá. Então, eu fiz essas 2 coisas aquele ano de gap. Mas vi que eu não queria trabalhar com arte. Aí eu entrei em Stanford falando que eu ia fazer arts. E aí deu 6 meses e eu falei, não quero mais fazer arts. Mas é porque te contava a história, né? Exatamente. Meu application todo era centered around this. Que era... Eu adorava exatas, mas eu juntava isso com o meu lado mais arts. Então até que um dos meus applications de Stanford... Eu não lembro qual era, eu não sei se ainda existe, mas tinha uma pergunta que era Stanford students possess an intellectual vitality unknown to anyone else. É a pergunta mais difícil e a gente como Stanford students hoje, alumni, a gente fala, se você não consegue responder essa pergunta, you're not getting in. É horrível falar isso, mas é uma pergunta que é muito delicada e eu lembro que na época eu fiquei, o que eu vou escrever sobre isso? E aí eu acabei escrevendo sobre eu indo nadar, porque eu fiz natação competitiva growing up. Tá. E que aí eu ia fazer,
tava nadando, e aí eu começava a pensar em biology, e como isso se transformou em um dos meus projetos de Arts HL na escola. Ah, é que você fez Arts no IB. Exatamente. Então eu falei, tipo, conectei bio com arts e natação. Era tipo uma uma todo coisa que mega fazia sentido. interdisciplinar, né? Exatamente. Stanford gosta disso. Eu gosto de achar que sim. É que pra você foi muito genuíno, né? Foi, 100%. Né? Assim, tinha uma pergunta, também não sei se ainda tem no app, que era quais portais, jornais você lê? Não tem mais, mas tinha na minha época também. E aí, assim, eu lembro que eu falei, Facebook. Na época eu passava minhas tardes no Facebook e no Tumblr. E você colocou? Óbvio que eu pus também coisas um pouco mais inteligentes, porque eu lia, meus pais desde pequeno faziam a gente ler Estado de São Paulo. Tá. No jornal mesmo, na mesa do café da manhã. Eu e meu Minha irmão. mãe também. E era assim, você pode escolher o caderno que você quer ler. Meu irmão lia esporte, eu lia o caderno 2, porque era Arts e Entertainment. Mas eles faziam a gente ler um pouco pra ter esse hábito. Então eu falei, óbvio, eu leio o jornal, eu leio coisas um pouco mais intelectuais, in a way. Mas eu coloquei Tumblr lá, eu pus Facebook, eu pus, sei lá, o que eu fazia na época. Eu lembro muito bem de ter posto Tumblr e Pinterest, porque eu postava minhas tardes no Tumblr e no Pinterest. Entendi. Não sei se tem mais, mas... Não, essa pergunta em si não tem mais, mas tinha na minha época e ficou também no application por muito tempo, né? Acho que hoje em dia um dos essays também mais tradicionais de Stanford é o Letter to Your Roommate. Esse eu também fiz, uma coisa bem crazy. O que você fez? Eu decidi que o meu application todo ia ser bem eu. E eu sempre fui uma pessoa que gostava... Bom, quem me conhece de pequena sabe, tipo, eu gostava de ser um pouco estranha, tal, tipo, já pintei o cabelo, eu fui artística. Exato, eu queria ser arts, eu queria ser diferente, eu era rebelde. Tá. Eu era rebelde, meio careta, mas eu era rebelde. E aí, eu escrevi o Letter to Your Roommate, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma coisa que sou bem eu. Já que eu falo que eu passo muito tempo no Facebook, eu escrevi um Facebook chat, como se fosse com a minha roommate. Ai, que demais! Então era tipo, Rafaela is typing, ... Aí tinha lá, tipo, oi, eu sou a Rafa, e você? Aí ela respondia, tipo, imaginary roommate. Assim, você colocou ela respondendo? Exatamente, aí a gente fez, eu fiz uma conversa. E aí eu acho que eu não lembro como acabavam os chats do Facebook, mas era tipo, tipo, disconnected, ... Não lembro como acabou, mas eu escrevi... Único, muito único, eu nunca vi. Meus essays foram bem crazy, assim, eu falo que, tipo, cada essay eu falei, quer saber? Eu só tenho um one shot, I might as well go all in. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Deu muito certo, mas podia ter dado muito errado. E o Common App Essay, você lembra do que você escreveu? Eu também fiz uma coisa muito diferente, que eu acho que outras faculdades não teriam gostado. Eu escrevi um dicionário. Então, eu não fiz um essay. Eu escrevi, tipo, várias palavras. Com uma definição. Com uma definição, exatamente. Então, era, tipo, a primeira definição era... Eu não lembro qual era a primeira. Mas eram 3 palavras que, junto à última definição, era meu nome. E aí, era, tipo, meu nome, isso era um noun, pronoun, etc. E aí, tinha, tipo, um paragraph connecting as 3 histórias. Aí, eu falei... Tipo, tinha até uma que era uma palavra inventada. Eu inventei uma palavra, pus o que era. Acho que Chicago ia gostar disso, sabia? Sério? A gente não tá aqui pra falar de Chicago, mas é que Chicago tem aqueles essays esquisitos deles. E um dos essays no ano foi invente uma palavra. Eu fiz umas coisas definição. dessas. Nossa, que interessante. Você sabe que eu tive um aluno uma vez que ele escreveu... Sabe o Daily Wordle? Sei. Ele escreveu como se fosse um Wordle. Mentira! Um jogo de Wordle. E foi definindo cada palavra. Foi um pouco o que eu fiz. Pessoalmente, né? Tipo, what that word means. Meant to them. To them, exato. Nossa, que interessante. Eu fiz isso. Eu sabia que era um gamble. E na época, assim, eu tinha um backup place to go. Se eu acabasse não indo. Onde? Eu ia pra Inglaterra. Eu ia fazer Central St. Martin's, eu ia fazer Arts. Você tinha passado já pra fazer? Já. Tá, eu já tinha um backup. Eu fui pro meu gap year um pouco mais segura. Tá. Tranquila. E quando nesse gap year, que você fez todo esse application process, tudo mais, como foi o processo? Você falou que quando você tava na escola foi uma coisa que você decidiu de última hora, foi muito corrido. No gap year, como que foi esse planejamento? Você fez early decision? Por que você optou por Stanford? Você fez applications para outras faculdades? Meu application process foi todo meio conturbado as 2 vezes. Quando eu tava em high school, foi um pouco isso. Eu já sabia que eu queria... Meu sonho era ir pra Inglaterra, fazer Central St. Martin's, fazer art school. Tá. Então eu foquei nisso. Meu junior year todo eu foquei nisso e eu entrei.
Mas aí eu falei, quer saber, acho que agora eu quero ir pros States. Só que at that point it was too late pra querer ir pros States. E aí eu decidi fazer os applications meio half-assed pros States. Não fiz o subject test, que na época também eram optional. Hoje em dia não existe mais. Que eu também aprendi, quando o application fala que alguma coisa é optional, não é optional. Então não faça, é optional. Não é optional, faça tudo o que eles pedem. É o que eu falo aqui também. Tipo, tem que fazer. Eu aprendi isso na marra. Tem que fazer. E aí, quando eu decidi, meu sonho sempre foi, quero ir pro East Coast. Tipo, isso foi assim... Meu pai fez MBA em Harvard. Leste, pra quem, né, nem sabe. Sorry. Imagina. Eu misturo ainda muito eu também com português, é um problema. Tá. Mas eu queria ir pra uma cidade grande. Meu sonho sempre foi, tipo... Ou ir pra Londres ou pra Nova York. Cidades super cosmopolitas, que eu achei que eu ia ter uma coisa um pouco mais dessa pegada de arte, cultura. E acabei indo pro meio do nada, né? Mas tudo bem. E aí, por que Stanford? Meus pais foram levar meu irmão pra college visit. E o sonho do meu irmão era pra Stanford. E aí eles voltaram, depois do carnaval que eles levaram meu irmão, e falaram, nossa, você tem que muito apply pra Stanford. Eles estão mega investindo em arts, eles estão mega investindo em humanities, eles tinham acabado de abrir o art school deles, que é maravilhoso, é um dos meus lugares favoritos no campus. E aí na época, eu já tava no meu senior year, então eu já tinha mandado meus apps, eu falei, essa escola toda tech, nerdy, não tem nada a ver comigo. Por ser tecnológica mesmo, né? E aí, juro, me deu um estalo quando eu falei, putz, eu quero take um gap year e quero reapply pro States. Que eu falei, acho que eu vou apply pra Stanford. E aí eu falei, vai que? Foi bem um vai que. Eu fiz early pra Stanford. Ah, legal. Foi um bem vai que, porque assim, eu achava, eu sou não é um arts major, mas eu queria fazer alguma coisa muito de comunicação em humanities e arts, e claramente Stanford não era posicionada como uma faculdade que era, né, tipo, de humanities e arts. Então eu prestei early pra Stanford, também prestei um pouco por prestar, eu já tinha feito o application, e na época eu ia prestar pra mais algumas faculdades, todas na Costa Leste. Então eu ia prestar Harvard, Columbia, Yale, Brown e Princeton. Uau, nossa, that's a mouthful. Eu fui pra Chicago visitar algumas, mas não consegui, o frio não me apeteceu. Legal, não dá pra todo mundo mesmo. E aí eu entrei em Stanford early. Foi uma surpresa pra todo mundo. Só que como eu tô com gap year, meu irmão também tava prestando na mesma época. Ele passou? Então, e aí ele não prestou Stanford. Ah, tá. E ele deixou pra prestar tudo regular, porque meu irmão tinha uma questão também do futebol, ele foi jogar NCAA, então ele queria, tipo, entender onde ele ia... futebol. Exatamente, ele queria entender onde ele ia conseguir jogar. E aí o sonho do meu irmão, tipo, era Stanford, mas ele foi fazer um acampamento desses de futebol pra passar no time, aí ele não gostou muito do técnico, aí não deu liga. Tá. E aí o sonho dele passou a ser, quero ir pra Harvard. Então foi bom que, tipo, a gente tava com sonhos distintos. Só que minha prima tava prestando ao mesmo tempo. E o sonho da minha prima era Stanford. E aí ela prestou early e não passou. Só que ela não entrava no mesmo pool que eu. Tá. Tipo, ela entrava no pool... Óbvio. Ela é americana, ela entrava, tipo, em outro pool. Imagina, não, outro pool total. Mas aí isso virou uma terceira guerra mundial na família. Não acredito. E aí meus pais me sentaram, eu lembro até hoje, meus pais me sentaram e falaram... A gente vai pedir pra você não mandar os seus outros applications. Tipo, assim... Oh my God. Eu julguei muito eles por muito tempo depois disso. Hoje em dia eu falei, foi a melhor coisa que eles fizeram pra mim. Mas eles falaram, olha, seu irmão tá prestando. Você não é concorrente com a sua prima, mas você é concorrente com o seu irmão. Com certeza. E tem muita faculdade que, tipo, ou aceita os dois ou não aceita ninguém. E aí eu falei, quer saber? Eu já entrei em Stanford, era uma mega faculdade. Eu falei, por favor, I'm going. Vou pra Stanford. Eu não tinha ido há anos. Meu tio, de parte de pai... O marido da minha tia fez Stanford MBA, então, tipo, eu lembrava das histórias dele. Eu tinha ido quando eu era criancinha visitar com os meus pais, mas eu nunca mais tinha ido. Assim, eu nunca mais tinha ido pra Califórnia, eu não lembrava, tipo, o que eu ia fazer lá. E aí, acabou que todo mundo entrou em faculdade no resto da família e deu certo. Bom. Mas foi esse um pouco o processo, assim. É tenso, né? É tenso pra todo mundo, é tenso por suas razões, todo mundo. né? E eu imagino meus pais que estavam com os 2 filhos prestando. Eles faziam muita pressão em você? Seus pais? Que a gente fala muito de pais aqui, né, também. Porque os pais se envolvem no processo. Meus pais sempre foram hands-off. Meu pai fez Harvard e minha mãe fez um curso depois, tipo, desses mestrados em Tuck, que é Dartmouth. Então, rolava essa pressão um pouco... Indireta. Que era, tipo... E, óbvio, fui várias vezes visitar Harvard, ia, tipo, nos reunions do meu pai. Então, rolava um pouco essa pressão, mas... Não tinha essa pressão do tipo, você tem que fazer isso. Eles nunca ficaram muito em cima de mim. Tipo, eles sabiam que eu e meu irmão, a gente era CDF e a gente fazia as nossas coisas by ourselves. Falando nisso, você lembra quando você tirou o seu IB oficial?
Eu tirei 41 no meu IB. De 45, gente. Não era predicted. Oficial. Oficial. O meu predicted foi muito ruim. Aliás, a graded... Mentira! Eu acho que foi uma dessas razões que a primeira vez que eu prestei também eu não passei. Porque o seu predicted era baixo. Porque meu predicted era baixo. Entendi. Eu era meio aquela aluna que, tipo, ninguém dava muita coisa, mas eu estudava, eu gostava de estudar. Mas é isso, meu predicted eu lembro até hoje, eram 36. E você tirou 41? Eu tirei 41. Eu queria matar os meus professores. Eu tô chocada. Geralmente é o contrário que acontece. Eu queria matar meus professores, juro. Gente, que incrível. Mas olha, você fala que pela surpresa de todo mundo você passou, mas não é, né? Porque você foi super bem no IB oficial. Você tinha seus extracurriculares, né? Que eram consistentes, por mais que, né? Eles fossem todos voltados para artes, que depois você acabou mudando, mas eram consistentes. E esporte, eram, 100%. E esporte. Sempre foi eu sempre tive esse thread meio artístico e de esporte, acho que isso até hoje é assim, por mais que eu não trabalhe com arte, mas it's the same. E sempre foi uma história muito coesa, do começo, meio, fim, sempre teve um fio condutor muito claro. É isso que eu falo aqui também, que não importa o que você faça, o que você preste, que né, nos Estados Unidos, que nem você falou, você mudou de major. No meio da faculdade, tá tudo bem. E tá tudo certo, e essa que é a beleza dos Estados Unidos. E quando você chegou em Stanford, né, você falou que sempre gostou de cidade grande, chegou lá em Palo Alto, que no meio do nada, como foi? Vocês querem a verdade? Queremos a verdade. Eu odiei aquele lugar nos meus 2 primeiros anos, eu queria ir embora, eu pensei em transfer pra Harvard, fui visitar, fiz o transfer process, juro, eu odiei aquele lugar. Os meus primeiros 2 anos eu odiei, e os meus últimos 2 anos eu amava tanto que eu não podia ir embora pro summer, eu chorava pra voltar pro Brasil. O que aconteceu? Stanford foi muito difícil, muito desafiador socialmente pra mim. Assim, academicamente eu sempre falei, nossa, e hoje eu olho pra trás e falo, eu fui pra melhor faculdade que tinha pra mim. Assim, tipo, Stanford, as aulas eram muito legais. Eu lembro que eu aprendi química, eu não sei nem se essa aula ainda tá no currículo, mas era uma aula que era, tipo, Learning How to Cook with Marie Curie. Era, tipo, você aprendia química fazendo, tipo, lava cake, fazendo petit gâteau. Mentira! Juro, era muito legal. Tinha, tipo, uma aula de beer tasting, assim. Você aprendia, tipo, química bebendo cerveja, pra quem tinha mais de 21 nos Estados Unidos, né? Então, assim, as aulas eram muito legais. Eu sempre amei academicamente. Eu sempre fui muito realizada com isso, desde o D0, assim. Eu era, tipo, apaixonada nos meus professores, nas aulas, no conteúdo. Sim. Só que socialmente foi muito difícil pra mim em Stanford. Tinha uma questão de fuso com o Brasil. Então, assim, era difícil falar com a família aqui. Na época, eram 6 horas de fuso. Hoje em dia, acho que já, por conta de não ter mais horário de verão, é um pouco mais manageable. São 4 e 5 e não 5 e 6. Mas, assim, isso me pegava muito. A faculdade é no meio do nada, assim, Palo Alto. Você tá perto de São Francisco, mas você não tá tão perto de São Francisco. Sim. Tipo, ainda demora... Quanto tempo? 1 hora, vamos por 1 hora. Ou de carro ou de trem. Tem o trem é super conveniente. Eu amava, eu usava muito. É free, você... Tipo, vai pra Silicon Valley toda, é incrível. Mas foi difícil, assim, acho que, eu cresci em São Paulo, eu tinha meu quarto, então, assim, morar em dorm, eu dividia um quarto com 4 pessoas. Você morou em dorm uns 4 anos? Eu morei em dorm uns 4 anos, porque Stanford não tem outra opção. Você tem que morar no dorm. Você tem que morar no dorm. Você até pode, depois do seu 2º ano, sair de dorm. Não conheço ninguém que ever saiu. Porque é muito caro e tudo é muito longe, assim, o campus é gigante. São 33 hectares, eu acho. É gigantesco. Se eu não me engano, é o 2º maior campus dos Estados Unidos. Não, 33 km quadrados, perdão. É muito grande, tipo, é um campus gigante. Então, assim, não dava... Você morar fora do campus era mega trampo pra ter que voltar pra aula, assim. Ninguém morava. A real é que, assim, eu quero dizer que eu conhecia uma pessoa que morava fora do campus, porque era uma atleta olímpica super renomada e, tipo, ela tinha que treinar nos horários estranhos. Mas, assim, 99% dos alunos moram no campus. Então, o primeiro ano, acho que, assim, dividi quarto com 3 meninas. Banheiro comunitário unissex. Então, era assim... O meu também é. Todo mundo, vai junto. Então, isso acho que eu estranhei um pouco no começo. Mas meu primeiro ano nem foi o pior. Meu pior ano foi o 2º ano. Por quê? Stanford tem uma coisa que, é uma faculdade com muito pouco internacional. Muito pouco. Muito pouco, comparado com outras, assim, que mais gente vai. Tem muito pouco internacional. Tem uma comunidade de brasileiros muito pequena. Então, assim, eu tinha pouquíssimos amigos brasileiros na faculdade. Mas você não fez amizades com outros? Sim. Eu acabei fazendo... Então, meus melhores amigos, uma boa metade é americano. Hoje em dia até tava com uma... Essa semana, ela foi embora ontem. Ela veio me visitar, passar uma semana comigo. Legal. E eu acabei fazendo amizade, só que assim, Stanford... tem até por uma questão geográfica do campus, tudo é muito longe. Então, você não tem esses serendipitous encounters, assim. Tipo, eu lembro que em Penn tinha aquele Locust Walk. Locust Walk, sim. Tipo, você sempre cruzava as pessoas indo de aula. Stanford, isso não acontecia, porque o campus é tão grande que pra você
encontrar alguém, você precisava marcar. Tipo, let's have a coffee. Tipo, vamos grab lunch. Tá. Se você não fizesse isso, você não encontrava ninguém. Você podia passar, tipo, dias e dias sem ver uma pessoa que você conhecia. Nossa. Então, era uma faculdade meio lonely, por isso, no começo. Entendi. E aí, o segundo ano... O primeiro ano, até acho que todo mundo tá meio sofrendo, porque é novo pra todo mundo. Tipo, é uma experiência de morar em dorm pra todo mundo. Acho que tá todo mundo meio no mesmo barco. Isso é... Eu falo pra todo mundo, assim, gente, eu tenho uma amiga, eu tava até, tipo, ajudando, tava revendo os essays dela, ela foi pra Parsons. E ela me ligou no comecinho, ela tava tipo, Rafa, eu tô desesperada, eu tô odiando, tipo, eu quero ir embora, eu quero voltar pro Brasil. Eu falei, Gabi, respira fundo. O começo é difícil, e é difícil pra todo mundo. No matter where you go. Tipo, o começo é muito difícil. É uma adaptação. É muito difícil. Você tá longe dos seus pais, você tá longe de, tipo, do que você come no seu dia a dia, você tá longe da sua rotina. É uma rotina nova, tipo, you're in college, você não tá mais na escola, então você tem que ser um pouco mais proativa. É tudo difícil. O primeiro ano foi um pouco mais assim, mas eu gostei, eu conheci gente, etc. E aí eu fui placed num dorm. Stanford tem um placement de aluno em dorm meio estranho. Tem gente que fala, ai, é o melhor sistema do mundo, que eles te matcham com a melhor pessoa do mundo. Desculpa, não é, não, tipo, não é o melhor sistema. Você não escolhe. E Stanford, muito difícil você conseguir escolher, mesmo nos anos que você pode escolher, você depende de uma loteria. E aí essa loteria, tipo, se a pessoa que você escolhe não tá no mesmo número que você, vocês não conseguem morar juntos. É super complicado. Tá. Então, eu dei muita, acho que isso me atrapalhou muito também. Porque todos os anos eu dei muita má sorte, não sei como falar isso. Muito azar, desculpa. Nossa, tô ruim, hein? Dei muito azar no meu rooming situation. Assim, muito. Ai, não. Isso é chato. E aí, o segundo ano, Stanford tem... Enfim, tem esse lottery, mas além desse lottery, muita gente no freshman year em Stanford presta sorority ou frat. Então o Greek Life é muito grande lá. O que acontece? O Greek Life não é tão grande, é tipo só 500 alunos, assim, 1/3 dos alunos prestam Greek Life, ou fazem Greek Life. Só que o que acontece? São esses 1/3 dos alunos que são as pessoas que saem e têm uma vida social um pouco mais ativa. E aí eu vim de São Paulo e tinha morado em Londres, tipo, eu queria essa vida ativa. E aí eu decidi, eu não vou prestar sorority, não é pra mim. Stanford faz uma coisa que eu acho muito inteligente, que é, pra tentar evitar que as pessoas entrem em bubbles muito cedo, o rush é só no fim do seu freshman year. Então você só começa a realmente participar no seu sophomore year. Entendi. E a ideia deles toda é, vamos fazer os alunos se conhecerem antes como freshmen, tipo, let the freshmen meet the freshmen, e criarem seus grupos de amigos, etc. E aí depois eles vão pra uma frat ou pra uma sorority, porque aí eles já, tipo, conhecem mais gente, eles não ficam tão na bolinha do frat ou da sorority. Sim. Só que não era meu, assim, depois de ter morado lá um ano, eu falei, não quero fazer sorority, eu não era muito minha praia. Meu irmão fez em Penn também, ele fez, ele amou. Faz, né? Muita gente faz, em Penn, isso. A Maria faz, Tipo, em Stanford, assim, todas as minhas amigas acabaram fazendo. Tá. Elas todas acabaram indo quase pra única sorority, assim, que, tipo, tinha muita gente internacional e tal. Elas ficaram meio espalhadas em 2 sororities diferentes, mas Stanford é isso, tipo, sorority housing é um dorm ainda. Então, you're on campus. Tipo, é um dorm, é managed por Stanford, você só tem o selo de ser um sorority porque você tem um chapter internacional. E aí eu decidi não fazer. E eu acho que isso me atrapalhou um pouco no meu segundo ano. Então, se você fosse dar uma sugestão pra alguém que esteja indo pra Stanford, uma brasileira, um brasileiro, seria fazer parte ou olhar, né, um pouco o Greek Life. Eu olharia com mais carinho do que talvez eu olhei. Até, você pode rush depois do seu primeiro ano, se você quiser. Tem menos gente que rush, mas pode. Tem. Até hoje eu não faria, porque não tem a ver comigo, mas isso é uma coisa de personalidade. Tá. Eu digo que atrapalhou um pouco a minha vida social no meu segundo ano. Entendi. Que foi, todas as minhas amigas tinham evento o tempo todo, era tipo sorority festa aqui, sorority festa ali, frats party aqui, frats party ali. E você não? E eu não tinha nada disso. E você não podia ir? Eu conseguia ir, porque eu era amiga das pessoas, eu conseguia, tipo, dar uns 15 e entrar. Mas quando você tem que é tipo um social, que vai... É tipo uma sorority com frats, você não consegue se enfiar no meio. E aí, meu melhor amigo da faculdade também decidiu que não ia fazer frat. Então, eu ficava muito com ele. Entendi. Mas foi uma época que eu fugi muito de Stanford também. Até por não estar curtindo tanto, eu acabei indo muito pra Berkeley, porque eu tinha uma turma de amigos brasileiros e uma turma de amigos italianos que tava em Berkeley. Então, eu fui de quase todos os fins de semana. São 30 fins de semana em Stanford. Eu devo ter ido 27 deles pra Berkeley. Mentira. E assim, eu falo, eu errei muito.
de fazer isso. Você não deu uma chance, Porque eu não dei uma chance pra Stanford. E freshman year é muito diferente dos outros anos. Tipo, é uma experiência muito parte, assim. E eu não dei uma chance pra Stanford. As pessoas achavam que eu fazia Berkeley e era hilário. As pessoas falavam, mas que ano você tá aqui? Eu tô tipo, não, I don't go here. I go to Stanford. E aí, quando eu voltei, what clicked, assim. Eu voltei pra Stanford um fim de semana e uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas de Stanford, virou pra mim e falou, Rafa, if you continue hating it, se você continuar tipo, falando que you hate it, se você continuar fugindo, you're never gonna like it. É verdade. And she has a point. E aí ela virou pra mim e falou, put a smile on your face, fake it till you make it, que uma hora você vai começar a gostar. E aí, juro, eu não sei que foi um estalo naquele summer, isso foi tipo maio. Eu ia voltar em junho pro Brasil. Eu tive um estalo aquele summer, que eu falei, eu vou começar a gostar desse lugar. Juro, foi um mindset coisa. E eu voltei pra Stanford, eu mudei meu housing arrangements, isso foi uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito. Eu pedi petitions pra Stanford pra mudar, porque eu tinha sido posta num dorm com alguém que eu não conhecia, tipo, eu tinha pegado, eu usei o melhor tier do lottery pra cair no último número, então eu entrei, tipo, tava de novo num double, que é morar com outra pessoa, que eu não conhecia, a menina falou, não quero isso, eu já tô ficando velha, eu já tinha tirado um gap, eu já tava me sentindo velha pra estar morando com alguém que não conhecia. E eu consegui conversar com o Stanford e, tipo, obviamente eu fazia terapia na época e psiquiatra e os dois falaram, Rafa, tipo, não tá dando. Eu tinha sonhos, eu lembro que no meu segundo ano meus pais não foram me levar pra faculdade. No meu terceiro ano minha mãe falou, vou ter que te levar, porque, tipo, lógico, eu tô começando a ficar preocupada, porque eu ligava chorando, que eu não queria ir pra lá. Coitada. Foi horrível. E aí, eu lembro, eu tinha sonhos, tipo, eu tinha pesadelo de acordar, tipo, chorando, tipo, bawling, assim, de tipo, eu não quero voltar, eu não quero ir pra Stanford, eu não quero ir pra Stanford. E aí minha mãe foi me levar esse ano. E aí minha mãe falou, tá, realmente, tipo, vamos dar um jeito nisso. E aí deu que eu consegui morar num arrangement de dorm que era meio um apartamento. Eu ainda não consegui escolher minha roommate, mas era meio um apartamento. Tipo, eu tinha meu próprio quarto, eu dividia banheiro só com essa uma pessoa e a gente tinha uma kitchenette. Uma sala, uma sala, cozinha. E muita gente, quando entra em sorority, elas tiravam todos os móveis do quarto e compravam móveis delas. It was a lot. Estranho. Mas, e aí eu aprendi isso, eu fiz isso no meu terceiro ano, porque eu entendi que aquilo me dava um senso de, esse é meu lugar. Tipo, eu sempre fui aquela pessoa que tinha o quarto super minimalista, porque era isso, eu não ia mudar o furniture da faculdade, tipo, não fazia sentido. Então, eu, tipo, tinha meu bedding, mas eu não tinha um monte, eu não decorei meu quarto. Tipo, do meu jeito. Eu tinha meu bedding bonito e tal, mas eu não pus coisa na parede. Era seu. Não era meu. Eu sempre tinha aquela impressão, isso é um dorm, isso é um dorm. No meu terceiro ano, eu falei, quer saber? Eu era meio contra isso de ficar trocando as coisas do dorm, porque querendo ou não, é um super perrengue. Mas eu falei, eu vou fazer isso. E, tipo, eu vou fazer isso. E mudou a minha vida. Tipo, eu falo que, assim, morar nesse meio apartamento, que era um dorm ainda, mas que, tipo, eu tinha meu espaço meu. E aí eu comprei uma escrivaninha que eu gostava, eu comprei uma cadeira de estudar que eu gostava, eu comprei, tipo, uma cadeira que eu ficava lendo e fazia minhas leituras. Tipo, a minha cama era pequena ainda, não comprei uma cama nova, mas, tipo, eu decorei o meu quarto um pouco mais. E aí, it made it feel like home. E aí eu comecei a amar Stanford. Foi tipo um clique. Esses pequenos ajustes, assim, tipo, fizeram muita diferença. Que bom. E aí eu amei. E você entrou pra algum clube, alguma coisa? Pra se eu fiz um clube. Mais? Eu fui toda meio errada nisso. Hoje em dia eu falo, gente, entrem em tudo. Façam dança, façam after school, façam tudo. Eu era uma pessoa... Como eu não tava gostando de Stanford, meus primeiros 2 anos eu tentei upload muitos credits upfront de aula. Então eu tava fazendo... Eu fazia mais credits do que podia na faculdade. Eu tive que petition pra poder fazer mais credits, sim. Porque meu sonho... Eu falei, tá, se eu não vou transfer, eu vou me formar em 3 anos. Mentira. Hoje em dia eu olho e falo, eu queria ter ficado 6 anos lá. Se alguém me deixasse, eu tinha ficado mais 2 pra aproveitar tudo que eu não aproveitei nos primeiros 2. Eu fiz um after school, um extracurricular, chamava SWIB, Stanford Women in Business. Que foi muito legal. Mas, sendo muito honesta, assim, eu participei meu primeiro ano um pouco por obrigação. E aí eu comecei a meio fade out, assim, do grupo. Nos últimos 2, 3 anos, eu meio tapped out. E aí eu já tava meio na faculdade. Aí eu falei, quer saber? Tipo, eu quero estudar. E eu queria muito... Quando eu tive esse clique, eu quis aproveitar tudo que a faculdade dava. Então, assim, tinha show de dança que uma amiga minha tava fazendo, eu ia. Tinha palestra de sei lá quem, eu ia. Tinha uma aula extra, que era uma aula de graça que alguém... Eu ia. Tinha screening de sei lá, eu ia. Tipo assim, aí eu passei em tudo. E qual foi o evento mais, assim, marcante que você foi, você acha? Oportunidade... Uma das, né? Stanford. Eu nunca fiz e eu me arrependo, porque eu não tava lá os últimos... No meu último ano não teve, porque Covid...
mas tem uma coisa chamada Beta Breakers, que é uma corrida que acontece em SF. E SF é tudo meio, todo mundo é meio alternativo, meio São crazy. Francisco, gente, pra quem não São sabe. Francisco, desculpa. Todo mundo é meio alternativo, meio crazy. E aí tem essa corrida que acontece em maio. Tá. Que todo mundo, os alunos começam a tipo, fazer farra às 4 da manhã. E todo mundo vai fantasiado, tipo, são umas fantasias mega. Mentira. Todo mundo vai all out, super. E vai andando até o Caltree, são tipo quase 3 quilômetros de andada no Palm Drive, que é lindo, que é aquela rua que tem todas as palmeiras. Pra pegar o trem pra ir pra São Francisco fazer a corrida. E aí você corre, todo mundo já tá bêbado, sorry, mas na verdade já tá todo mundo meio bêbado. Mas assim, muito divertido. Eu lembro das minhas amigas, eu sempre tive muita dificuldade em festejar, então eu não era muito essa pessoa, mas minhas amigas amavam isso. Então foi uma coisa que eu me arrependi de não ter feito. E falo pra todo mundo, façam. Eu sei que Stanford mudou muita coisa desde que eu fui. Assim, eles começaram a fazer um housing system diferente também agora. Não tem mais freshman dorm, tipo, as pessoas são postas meio em housing systems. Mais parecido com Harvard. Então eu não sei como tá isso. Mas assim, eu fui pra todas as freshmen, tipo, as frat parties que tinham. Eu fui. Tá certo. No começo eu falava, nossa, que festa estranha. Especialmente a gente que tá no Brasil. Tipo, você fala... Você nunca vai comparar uma festa de um frat party com uma festa em São Paulo. Não, tipo, não tem comparação, mas não assim, tem you're como. signing up for that. Você tá indo pros Estados Unidos pra ter um college experience. Exatamente. Exato. E aí, nos meus últimos anos, eu adorava ir pras frat parties. Eu achava hilário ver as pessoas, tipo, tem de tudo nessas festas. Mas de evento muito legal. Stanford tinha muita coisa que acontecia no Frost, que é um amphitheater que eles têm. E aí, tipo, tinha um monte de show. Então, assim... Eu vi Kaytranada, eu vi Kali Uchis, eu vi Glass Animals, foi muito legal. E era tudo gratuito pros alunos, não? Depende do evento. Tem eventos que são, então tipo as palestras, as coisas que são mais educacionais geralmente são gratuitas. E tem sempre palestras, assim? Tem quase sempre. Tipo assim, toda semana tem alguma coisa. Me dá um exemplo de alguém que foi lá. Você não lembra? É que eu não sei se vai ressoar muito, mas assim, pra quem faz artes vai entender. O Nick Cave veio dar uma palestra e ele é um mega artista contemporâneo. Que demais. Foi muito legal. Então eu lembro de... E ele foi uma das palestras grandes, assim. Ele teve uma palestra gigante dentro do teatro de Stanford, que é lindérrimo. Então eu lembro muito dessa palestra, porque eu lembro até me chocou que tinha muita gente. Eu falei, nossa, tipo, um monte de gente vendo ver, tipo, um artista plástico, né? Essa foi muito legal. E eu tinha uma aula, que era um seminar de toda semana, tinha uma palestra nova. Então assim, eu vi, tipo, o founder do WhatsApp... Eu vi, tipo, you name it, estava lá. Eles traziam pra... Eles traziam. E era uma aula... demais! Era um seminar, que aí depois tinha uma aula. Então você podia só watch o seminar, era toda segunda-feira, eu lembro. Toda segunda-feira, das 6 às 7 da noite. E eles traziam, tipo, era founder focused, assim. Então eles sempre traziam, tipo, founders diferentes do mundo de tech, obviamente. E quem dava essa aula depois, porque tinha uma aula acoplada pra credit, se você quisesse fazer, era o Sam Altman. Então o Sam Altman foi o meu professor em Stanford. E essa aula fazia parte do seu major de Science, Technology and Society? Fazia, era uma das que completed os requirements pra STS, mas o seminar podia assistir quem quisesse. E tem uma aluna até que me perguntou isso, ela tá indo pra Harvard, mas o sonho dela no fundo era Stanford. No final ela acabou não passando, mas ela falou, nossa, eu acho que talvez foi pro melhor. Porque ela quer trabalhar com tech, e ela falou assim, todo mundo que tá em Stanford quer tech. Você sentiu que a concorrência para ir pro Vale do Silício, para trabalhar com tech em si, em Stanford, é muito grande? Eu acho que os alunos lá, tipo, breathe tech, é verdade. Mas eu senti menos isso do que eu achei que eu ia sentir, assim. Eu tenho amigas que estão em tech, que se formaram e foram pra tech, mas não é a maioria. Então, assim, eu acho que Stanford, hoje em dia, os dois... Computer Science é um major gigante, obviamente. E quando você tá em Stanford, todo mundo faz Computer Science. É meio que um core requirements pra todos os alunos. Independente. Todo mundo faz? Se eu não me engano, é um core requirements pra todo mundo. Mentira! Tipo, você tem que fazer alguma coisa. Então, assim, tem umas aulas que são mais, tipo, soft tech. E tem as aulas que são mais power. Tipo, se as 107A, assim, era... O 107A era que todo mundo fazia. Tipo, você fez? 106A, desculpa. Eu fiz algumas aulas de tech, até porque o meu major precisava fazer. Eu conheço gente que fez, por exemplo, Poli-Sci, que não tem nada a ver com tech, e fez. Tipo, Stanford é meio que... Todo mundo faz pelo menos o Intro Class to Tech, to Computer Science, que é CS106A, que é Java. Você aprende Java e JavaScript. Tem umas aulas que são muito punks,
Tá. Que aí você só faz se você vai realmente fazer algum major que é muito técnico, ou muito em, tipo, engenharia, computer science, mechanical engineering, aí você vai fazer. Tá. E tem umas aulas que são um pouco mais, tipo, soft tech. Entendi. Eu fiz bastante dessas de soft tech, eu fiz quase todas que podiam ter no currículo, eu fiz. E eu fiz algumas dessas intro classes de tech. Eu fiz um pouco mais de aula de estatística do que eu acabei fazendo de tech mesmo, de proper, tipo, programming. Tá. E, again, em Stanford, você vai fazer estatística, você vai usar um monte de programa de linguagem computacional, você vai usar R. A gente nem aprende a R, a gente aprende a Stata, a gente aprende a Python, então, tipo, ainda era mais linguagem computacional. Sim. Mas, assim, todo mundo breathes tech, mas eu não acho que são os maiores majors. Tipo, computer science é muito grande, óbvio. Um major que também é um interdisciplinar que é bem grande, é Symbolic Systems, que é uma mistura de Computer Science. Essa menina ia fazer isso, Symbolic Systems. É muito legal, que é tipo, se não me engano, Computer Science, Linguistics e Psicologia. Acho que é. Ou Philosophy, ou Filosofia. Science, E é um major que é super famoso em Stanford também, tipo, vários founders fizeram, vários, tipo assim, é meio que founder track, assim. E eu tenho muita amiga que acabou fazendo majors mais normais, tipo MSNE, que é Management Science and Engineering, é o jeito de Stanford de falar, eu vou fazer, business. Tipo... não é business, é mais parecido com engenharia de produção, mas quem faz acaba indo trabalhar em banco, acaba indo trabalhar, tipo, em consulting, em coisas menos tech, mas assim, tem mais disciplinas do que você imaginaria tendo fora de lá. Entendi. Quando você entra, você vê que tem muita gente fazendo bio, tem muita gente fazendo química, tipo... Sim. Tem um viés pra exatas, tem. Mas eu conheço muita gente que fez comunicação, por exemplo, e que fez arts, e tipo, proper arts, assim. E hoje em dia... Estão super bem, um deles tem uma mega agência, ele fez Art History, ele tem uma super agência e faz, tipo, comunicação pra um monte de marca legal, que tipo, máximo. Gente gigante. É muito cool, assim, acho que todo mundo tem essa impressão muito tech de Stanford. É verdade. Um pouco por onde a gente está geograficamente, também located, de Silicon Valley. E porque a gente tem muito disso, os professores... É isso, você tem aula, por exemplo, com Peter Thiel. Eu tenho amigas que tiveram aula one-on-one com o Peter Thiel. Tipo, 10 alunos do Peter Thiel. E super acessível. Super acessível, de tipo, mandar mensagem. Eu tive aula com o Sam Altman, tipo, what? Não. E não são essas aulas de, tipo, 300 pessoas. É aula de 10 pessoas. Então, um professor te conhece pelo nome. Lógico. Mas é isso, acho que a gente só tem as pessoas são um pouco enviesadas de achar super tech, mas dá pra você entrar lá e fazer whatever you want. Eu acho que Stanford tem espaço pra tudo. Fala aqui pras pessoas que estão aplicando, né, esse ano que vem, quais dicas você daria pra ela? A mesma dica que eu dei pro meu irmão e pra amigas minhas que estavam prestando pra Stanford e que eu olhei os essays. Seja muito honesto. E assim, eu falo, seja honesto com você mesmo, seja honesto com eles, seja honesto com o que você vai escrever. Assim, eu fui muito quando eu tinha essa pergunta do que você lê. Eles não querem ver que você é um aluno de 18 anos de idade que só vai ler coisas mega intelectuais. Óbvio, se você é essa pessoa, go for it, porque you're being true to yourself. Seja autêntico. Mas assim, eu não era essa pessoa. Eu gostava de ver Tumblr, eu gostava de entrar no Instagram. Tipo, be honest em tudo que você escreva. E eu acho que eu vi isso uma vez quando eu fui num desses college tours. A mulher falou... A gente tá menos preocupado se você tem uma vírgula fora do lugar do que com conteúdo. Então, tipo, seja muito honesto about yourself, assim. E fale sobre uma coisa que você goste. Lógico. Não tenta ser cookie cutter. O que eu vejo de, tipo, amigas minhas que eram só 1 ou 2 anos mais novas que me pediram ajuda. Eu via os essays, eu falava, tipo... Mas isso não é você. Tipo, eu tô reading isso. Eles precisam saber quem é você. Tipo, they need to paint a picture of you. Tipo, quem você realmente é. Então, assim, eu sempre falo pra todo mundo, seja muito aberto, honesto e autêntico to who you are. Não, você sabe que, apesar de Stanford não ter mais essa pergunta, né, de publications, Columbia tem. E eu lembro que no meu application de Columbia, eu passei em Columbia também, acabei não indo pra lá, mas no meu application eu coloquei, tipo, Vogue, because I love fashion, um monte de coisa. Que é isso? É isso! Tipo, e eu tenho uma aluna que fez a mesma coisa e acabou indo pra Columbia. Mas, I read, like, Vogue, Cosmopolitan. Essa, tipo, but it's what you read, e tá tudo certo ser você. Exactly, amazing. Eu fui muito, um dos meus, assim, esse essay de meio dictionary, tipo, foi crazy, mas era isso, eu era essa pessoa. Eu sempre gostei, na época, Stanford tinha 3 essays, eu não sei se ainda é isso. Tinha o Common App, na verdade, 4, e aí tinham 3 bigger essays, que é Letter to Your Roommate, The Intellectual Vitality e What Matters to You and Why. Ainda tem. Eu imaginei que esses 3, eles não devem mexer muito. Tem os short takes também. Tem. E o short takes eu também fui muito honesta. Tipo,
Eu lembro que era tipo, what moments in history would you like to witness? Eu lembro que as pessoas falavam umas coisas tipo mega, tipo, ai, quando a energia foi inventada. O que você colocou? Eu falei quando a pílula anticoncepcional foi criada. Porque, gente, isso faz parte da minha vida. Tipo, pra mim, tipo, isso é life-changing. Eu falei, eu queria muito ter visto isso. E foram 2 mulheres, tipo, mega female empowerment. Eu era um pouco feminista na época, né, de escola. Então, tipo, isso fazia muito sentido com essa do meu application. E What Matters to You and Why foi o único que eu escrevi como um essay mesmo, que era um texto corrido com paragraphs. Mas eu escrevi sobre not conforming. Tá. E eu, tipo, conectei not conforming com um track. Eu fazia atletismo na época, eu competia em atletismo. E aí eu, tipo, connected these 2 things. Mas era sobre, tipo, What Matters to You era not conforming. Então, todo o resto do meu application fazia muito sentido, porque era isso. Eu não escrevi essays, eu escrevi um dicionário. Depois o outro eu escrevi, tipo, um chat message. Mas é isso que eu falo pra todo mundo, que seu application tem que fazer sentido, né? Tem que ser coerente. Exato, o todo. Né? O todo. E apesar de você ter falado que você começou tarde, a sua sorte é que você tinha um application honesto e coerente. 100%. Gente, eu falei tudo. E assim, você era boa aluna. Eu era boa aluna e isso ajuda bastante. Isso ajuda. Acho que é o básico isso também, que as pessoas isso esquecem. Básico. Mas, e eu vou ser, assim, ultra honesta. Eu não fiz... O primeiro ano que eu fui apply, eu fiz um college prep também. Tá. Sté, você não existia na época. A prep não existia, porque você ainda estava em college. E aí... Eu juro, eu virei, tipo, o maior cookie cutter essay do mundo. Assim, o meu application, hoje em dia eu leio, eu ainda tenho, eu salvei todos. Eu falo, isso não sou eu. Claramente eu não ia entrar em nada com esses essays. Tipo, não tem nada a ver comigo. E aí, o segundo ano, eu fiz tudo sozinha. Eu fiz o essay, tipo, eu fiz tudo sozinha. Eu tinha alguém pra reler os meus essays, obviamente, pra ver se eu não tava fazendo nenhuma, tipo, nenhum erro federal. Mas assim... Tipo, eu fui muito honesta, acho que isso ajudou muito. Com certeza. E, tipo, ter alguém também... Eu tinha uma amiga que me ajudava, ela relia as coisas, e ela falava, tipo, Rafa, be more yourself, sabe? Quando você faz, tipo... Eu tô aqui pra te ajudar a deixar isso, a limpar isso. Mas eu não tô aqui pra te falar o que você tem que escrever sobre. Sim. Então isso fez... Lógico. Assim, mas é que tem ajudou certos muito. tópicos também que a gente fala aqui pra evitar, né? Então eu não sei, eu também não tive que a gente fala pra evitar. Tipo, eu não tive esse guidance, assim, o primeiro ano que eu fiz com alguém que era gringo, aliás, e não foi uma boa experiência, e aí no segundo ano, eu já não tava mais afim também de fazer, eu falei, quer saber, eu vou fazer sozinha, e se der certo, deu, se também não der certo, it's fine. E aí deu certo, exato, e aí deu certo. Depois que você se formou, né, pegando esse gancho de carreira, você ficou nos Estados Unidos? O que você fez? Eu fiquei, Sté, e aí foi assim, eu não fui também, de novo, porque eu não gostava muito da faculdade na época, eu tinha muito um apego emocional ao Brasil, eu queria voltar pro Brasil, eu não me preparei durante a faculdade para ficar nos Estados Unidos. Eu não fiz os estágios que tinham que fazer, tipo, minhas amigas que ficaram internacionais, todo mundo foi fazer estágio em empresas grandes que iam sponsor vistos. Nas férias, né? Durante as férias, durante os summers. Não fiz nada disso. O que você fez nos summers? O meu primeiro eu não lembro, sendo muito honesta. Eu tinha um projeto social ainda no Brasil, então eu lembro de voltar e fazer isso. Mas eu não fui trabalhar para alguém ou em alguma empresa no meu primeiro ano. No meu segundo ano, eu não lembro. Mas então, no meu terceiro ano, eu estagiei... Mentira, eu lembro. No meu segundo ano, eu trabalhei numa empresa que até hoje eu acho uau, só que eu acho que eles estavam muito ahead of their time. Eles faziam, tipo, primórdios de inteligência artificial... pra conteúdo, era meio uma curadoria de conteúdo, só que eles usavam uma inteligência artificial, era muito legal. Uau. Não foi pra frente, Ahead of their time. Muito ahead of their time. Eu conheço o founder até hoje, eu falo, nossa, tipo, você tava super ahead of his time. Ele fala, eu sei, eu acho que a gente foi muito avant-garde nesse sentido. E aí no meu terceiro ano eu trabalhei numa agência, porque eu ainda queria, tipo, trabalhar com comunicação e tal. De publicidade? Então, eles são... uma idea agency, assim, eles fazem um pouco de tudo. Eles fazem, obviamente, projetos publicitários, mas eles tinham muita coisa de tech. É uma agência que começou na Inglaterra, hoje em dia o headquarter é em SF, surprisingly. Só que eu trabalhei no escritório deles de São Paulo, que é o escritório mais renomado e premiado deles, chama AKQA. E eles fazem, tipo, uns projetos mega crazy, assim, era muito legal, que era, tipo, eles faziam muita coisa com virtual reality, augmented reality, eles fizeram muita coisa pra tech, então eles tinham essa pegada muito tech, assim, os projetos eram Apple, Netflix, só empresa, tipo, Vale, Google, Nike, umas empresas muito legais, eu trabalhei com eles aqui e eu amei, e aí eu fui pros States, no meu último ano, falando, eu quero ficar nos States, e eu quero trabalhar na AKQA, meu goal era, tipo, eu quero trabalhar nesse lugar. Mas nos sponsors visas? Então, só que aí veio
além de não sponsor visa, o problema é isso, a agência é um pouco, não tem um caminho tão claro como, tipo, um banco, ou uma consultoria, ou uma tech. Tipo, tem um pouco de conexão de quem você conhece, aí você precisa ficar conversando. É um processo de employment bem menos, tipo, straightforward, né? Menos óbvio. Só que aí, nesse meio tempo, veio o Covid. E aí, na época, eu tava vendo a Ideal, que é uma empresa do Vale do Silício, que faz, tipo, é um creative company. They call it the creative company. Eles fazem projetos que merge tech com criatividade. Eu queria muito ir pra essa inserção de tech e creativity. Sim. Só que aí veio o Covid, estragou todos os meus planos. Na época... Coitada! Na época, o Trump falou, tipo, ninguém volta mais pros Estados Unidos. Eu tava no Brasil porque eu vim pra um casamento. E aí o Trump decidiu fechar os Estados Unidos e eu no Brasil. Eu não tinha meu PT ainda, porque eu ainda tinha um semestre, um quarter de faculdade. Sim. E eu precisava voltar pra apply pro meu PT. Então, assim, esse momento o PT foi bem caos. Eu consegui, eu voltei pros Estados Unidos. Eu fui o último voo do Brasil pros Estados Unidos. Uau. Só tinha eu no voo, gente. Eu nunca peguei isso. Um avião gigante, tipo um avião você? United. Eu no voo. Só tinha eu. Eu e a aeromoço. Só. Foi uma experiência meio estranha, assim. Era bem weird. Eu ia ficar com medo. É um pouco creepy, mas depois eu fiz isso tanto na pandemia de ir e vir, que eu fiquei um pouco acostumada com pegar voos sem ninguém. Tipo, sem ninguém. E a vida parou um pouco menos nos States. Então, tipo, voo São Paulo States foi muito estranho. Aí chegando lá, tipo, tinha gente ainda viajando. Mas aí eu me formei. O meu visto demorou muito pra sair, porque era isso, eu não sabia nem se eu ia conseguir o visto, porque eles estavam suspendendo os vistos. Nossa, isso tá acontecendo de novo agora, mas por outra tá sendo, razão. tipo, exatamente, muito parecido com agora. E aí eu consegui meu PT. E foi isso, eu não tinha um track muito claro do que eu ia fazer. E aí eu falei, bom, eu quero ir pra uma startup. Tipo, eu tinha tido uma empresa, eu lembro que eu fiz no meu sophomore year, eu tive uma empresa, foi isso. Foi minha primeira startup. E eu tive essa startup com um menino que eu conheci em Berkeley, ele tava fazendo um exchange em Berkeley, ele é brasileiro, e a gente abriu uma startup aqui no Brasil, que deu super certo, a gente captou um anjo, então foi isso que eu fiz no meu sophomore year. Eu fiz no meu sophomore year, eu esqueço dessa fase. E foi até um pouco, eu decidi sair dessa startup porque eu tava amando Stanford. E aí eu falei, quer saber? Tipo, aí foi quando eu bati no peito e falei, eu quero ficar nos Estados Unidos. Entendi. Então eu tava meio late in the game. E eu consegui meu visto, aí eu falei, eu quero ir pra startup, eu queria fazer alguma coisa que tivesse com tech, mas que ainda fosse creative, já que as big companies não estavam mais employing, eu já tinha, tipo, eu não ia conseguir ir pra uma consultoria, pra uma big tech, nada disso ia rolar mais. Que tu tinha que começar antes, né? Tinha que ter começado muito antes isso. Que nem college applications. Exatamente. You have to start before. E, tipo, tem um plano, assim, você quer ir pra Uber, você vai estagiar na Uber 2 anos, ou tipo, pelo menos o último ano, exatamente. Você vai ter um track de tech pra depois ir. Sim. E eu não tinha isso. Aí eu falei que era pra uma startup, só que ninguém queria employ, porque era isso, ninguém queria sponsor mais visto pra internacional. E aí eu consegui um job unpaid numa startup em LA, que era um fashion tech. E ela falou, Rafa, eu consigo te employ, tipo, I want you, mas eu não consigo sponsor seu visto. Tipo, mentira, ela falou, I can't pay you, but I'll sponsor your visa. Eu falei, show, tipo, só preciso que você assine um papel, pelo menos durante o OPT. E aí eu acabei ficando 6 meses com ela, só que 3 weeks into this job, eu recebi uma oferta pra ir ser analista de um fundo de VC Early Stage Consumer. E aí eles estavam pagando bem, aí eu falei, eu acho que eu vou. E aí eu prestei e passei. Aí eu falei, quer saber? Eu Daí vou você pro foi? VC. Onde? Eu fiquei, na época chamava Ventures, hoje em dia chama Headline. Não, mas qual cidade? Então eu tava remote, eu tava em São Francisco, eu tava morando em Palo Alto. É que nada tava presencial. Nada tava presencial porque era Covid. Então você decidiu ficar em São Francisco? Eu decidi ficar em Palo Alto, não era nem a SF proper. Tipo, eu decidi ficar em Palo Alto. Quem te vê, quem te vê, hein? Até hoje, gente, se alguém me falar, tipo, vai morar em Palo Alto, eu vou, tá? Gladly. Se alguém quiser me sponsor pra morar em Palo Alto, eu tô indo. Eu amo, eu aprendi a amar. É uma vida muito diferente de São Paulo. Mas eu também mudei como pessoa. Tipo, eu era uma pessoa mega festeira e tal. E acho que hoje eu não sou mais essa pessoa. Sim. E eu amo o que Palo Alto tem pra offer. Assim, muito outdoors. Eu aprendi a gostar de hike. Eu aprendi a gostar de, tipo, pedalar. Tipo, fazer muitas coisas que eu não fazia antes. Então, hoje em dia eu amo, assim. Eu amei. E passar a pandemia em Palo Alto foi amazing. Porque muita coisa outdoors. Então, você podia fazer praticamente tudo. Eu jogava tênis todo dia. Tipo, eu ia hike todo dia. Era, tipo, incrível. É pequeno, tem pouco restaurante, tem pouca coisa pra fazer, não tem festa, não tem balada, não tem nada disso, mas hoje eu amo. E aí eu decidi ficar. Eu tava gostando tanto nos meus últimos 2 anos que eu decidi ficar em Palo Alto. Uau! E eu fiquei mais 1 ano em Palo Alto. Aí no fim de abril,
eu fiquei quase um ano com a VC. E aí eu fui morar em LA um tempo, porque tava nômade, tipo, durante o Covid, então eu fui morar em LA. Você podia fazer o que você quisesse. Podia fazer o que eu quisesse, mas eu queria ficar na Califórnia. Já tinha o visto. E já tinha meu visto de OPT, tipo, eu tava tranquila. E aí começou a correria de apply pro visto H-1B. E aí a VC falou, eu não vou te sponsor. Eu falei, putz, tipo, e agora? E aí tinha uma empresa que a gente tava falando pela VC, em Nova York, que também era de novo uma fashion tech, e eu gostei muito do purpose deles e falei, vou apply, e aí eu acabei indo pra VC, então eu fui pra essa startup. Então eu saí de VC, eu fiquei 8 ou 9 meses na VC, remote, eu morei entre Palo Alto e LA, e aí eu me mudei pra Nova York pra ir pra essa startup. Então eu passei meus últimos meses nos Estados Unidos, em Nova York. Gostou? Pra passar 2 meses, 3 meses, eu não voltaria. É que depois de morar em Palo Alto, né, essa transição. Eu acho que se você falasse pra Rafa, de 18 anos de idade, que ia morar em Nova York, ela faria, sim, vamos! Depois de morar na Califórnia, e você fala, vai morar em Nova York, foi muito legal pra passar um summer, e eu acho que eu recomendo pra todo mundo que for e puder ou quiser passar um summer em Nova York, vá, porque realmente é divertido. Tipo, tem coisa pra fazer, tem gente, a cidade realmente não para 24/7, assim, de segunda a segunda tinha coisa pra fazer. Mas foi a época da minha vida que eu mais trabalhei, mais fiquei doente ao mesmo tempo. Nossa. Porque era muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa, e eu falei, quer saber? Foi ótimo, eu fiquei 4 meses em Nova York, talvez um pouquinho mais. E aí eu tentei todos os vistos possíveis e imagináveis. Todos. Eu não passei em nenhuma loteria. Tentei tudo, tipo, advogada dessa startup, porque o que fez eu ir pra startup? Além de gostar muito do que eles faziam, que era tipo fashion, mas também era muito tech. Eu tava no papel de growth, que eu queria muito fazer. Fazendo product mesmo, pensando em PM. Ele falou, eu vou te ajudar a sponsor seu visto. E aí eu falei, tá bom. Ele ia me pagar, ia sponsor meu visto. Eu falei, it's amazing, vamos. Só que aí, gente, eu não passei nenhuma das loterias. I tried everything. Eu olhei todos os vistos. L1, eu virei, tipo, experts de visto entre meus amigos. L1 que é de transferência entre as empresas. Entre as empresas, que você fica um ano e vai. Eu vi o L1, eu vi o E1, E2, eu vi o O1, que é tipo Special Talent. Gente, eu tentei tudo. Tudo. E aí não deu. E aí eu brinco que eu fui deported dos Estados Unidos. Aí acabou meu visto. Eu voltei pro Brasil, nos trancos e barrancos. Eu nunca chorei tanto num voo da mulher do meu lado. Tipo, coitada. Eu não parava de chorar. A mulher do meu lado falava, você tá bem? Tipo, você precisa de alguma coisa? Eu tô tipo, não, eu só tô muito triste que eu tô voltando pro Brasil. Aconteceu. Foi isso. Aconteceu comigo também. Tipo, eu chorava, gente, eu chorava, tipo, copiously, assim, tipo, eu não parava no avião e ninguém tava entendendo. Eu tava, tipo, mas eu amo os Estados Unidos. E foi isso, eu tive um switch muito bom, né? Que eu consegui aproveitar muito os últimos 2 anos. Mas aí eu fico pensando, nossa, eu queria ter aproveitado mais, eu queria ficar mais. Sim. Ai, Rafa. Mas foi isso. E daí você voltou pro Brasil e hoje, o que você faz? Conta um pouco da sua empresa. Então, eu tive uma empresa, agora eu tô em outra coisa. Tá. Eu tive uma startup, eu voltei pro Brasil, eu já tava começando a idear essa startup com uma amiga, que tinha feito Graded também, aí foi pro States e trabalhou em tech muitos anos. A gente começou uma startup, a gente ficou com a startup quase 3 anos. E aí no começo desse ano eu decidi, eu tava sendo solo founder, ela saiu na metade pra voltar pra tech, ela queria voltar pra Big Tech, então ela voltou pra Big Tech nos Estados Unidos. Uau. Ela voltou pro LinkedIn. E aí, eu falei, vou ficar de solo founder. Fiquei de solo founder, mas empreender foi, assim, muito legal. Eu amei, aprendi muitas coisas que eu nunca aprenderia em outro lugar. Mas muito difícil também. E é uma jornada bem solitária, querendo ou não. E eu sentia muita falta de troca intelectual. Foi isso, eu senti que eu fui pra Stanford, que era um lugar que eu tinha muita troca acadêmica e intelectual muito legal. E aí, isso me faltava um pouco aqui, sendo muito honesta, assim, tipo... Entendi. E aí eu falei, putz, eu já tô empreendendo sozinha. Tipo, eu já não tenho essas trocas no meu dia a dia. Sim. E eu decidi fechar a empresa, logo antes do carnaval desse ano. Eu fechei os COD. Foi triste e um alívio. Eu não sabia disso. Tentei muitas coisas. A gente ia fazer um acqui-hire com uma empresa grande de mídia aqui, ano passado. E aí a gente fez um teste de 6 meses. E, tipo, a cultura das COD, das pessoas, dos meus colaboradores, tipo, não tava match a cultura deles. E eles até me chamaram pra ser head de tech dessa empresa. E eu falei, eu não quero. Tipo, eu falei, não... Não quis. Eu não quis. Tipo, era um offer médio, assim, não era um offer lindo. Mas, cultura. Tipo, culture crash não rolou. E aí eu falei, não quero. E eu falei, eu prefiro fechar os códigos do que fazer isso. E aí eu took the tough decision de realmente fechar os códigos. Eu já tinha passado um pouco pelo luto de fechar a minha empresa no começo do ano passado, quando eu vi que, tipo, eu ia precisar de um caminho. E aí agora, juro, em 1 mês e meio,
eu virei country manager de uma empresa de AI no Brasil. Eu não sabia! Sim, é que é Parabéns. muito novo. Eu ainda nem anunciei direito no LinkedIn, tipo, eu tô escrevendo no LinkedIn, você vir pra cá, eu tô tipo, gente, não. eu vou perguntar das quotas. Não, eu tô... Nossa, parabéns! Eu tô fazendo isso agora, tipo, eu ainda preciso, faz 1 mês e meio que eu tô com eles, eu tô amando. E eu sempre tive uma vontade, assim, mesmo quando eu tive o Scott, de voltar pros States. Ou de go abroad somewhere. Sim, somehow, assim. Eu queria muito ainda, tipo, ir pra fora. Eu sempre tive isso muito dentro de mim, mas isso eu não tinha visto, não tinha como. E isso foi um mega opportunity. Tipo, eles estavam procurando alguém que tinha experiência em tech, porque é uma empresa de inteligência artificial. Lógico. Que queria... Que, assim, tinha essa pegada também de startup, porque é diferente, assim, pra você ser country manager de uma empresa de startup, tipo, uma startup até no the day, você tem que gostar de... É meio caótico. É fast-paced, é caótico. E aí e eles são gringos, eles são espanhóis, mas o founder fez MIT, a CEO fez Columbia, então, tipo, eles tinham essa pegada meio American, que eu tava com saudades. E aí foi ótimo. Então agora eu falo que eu tô empreendendo com todo o respaldo intelectual e financeiro de estar numa empresa. Gente, que máximo. Parabéns, Rafa. Obrigada, Sté. Eu tô feliz, assim, tá sendo... Foi difícil fechar os COD, mas eu tô muito feliz where it took me, sabe? Um recomeço, né? Um recomeço. Eu tava precisando ter essa troca intelectual. Pra mim foi a coisa que mais me fez falta nesses anos aqui, assim, tipo... nessa jornada solitária. E eu adoro que hoje eu tenho uma ideia, eu mando pros meus chefes no Slack, tipo, o que vocês acham? Aí eles falam, tipo, assim funciona, mas assim não funciona. Eu, tipo, olha desse outro jeito. Isso eu sentia muita falta. Legal. Então, eu tô bem feliz. Mudou muito, assim, as pessoas falam, sério? Eu falei, eu sei, porque eu ainda não anunciei no LinkedIn, tipo, a gente tá fazendo isso em conjunto, então eu precisava escrever um texto, eu esqueci de mandar, eu tinha outras coisas pra fazer mais importantes. Então, a gente tá caminhando nesse anúncio. Ai, tô muito feliz por você. Novidade aqui, não sabia. Novidade, não. Muita coisa que eu não sabia. Muita gente não sabe. Hoje em dia eu falo, as pessoas, ué, o que aconteceu com o Scott? Eu falei, gente, fechei. Tipo, e tem muito valor também saber a hora de let go, de tipo, ir pro próximo, sabe? Sim. Ai, Rafa, adorei. Muito obrigada. Imagina, thank you, eu amei. Especial. Eu não quero nem terminar essa conversa, mas we have to end it somehow, mas... Não, e deixa também, quem quiser me chamar, eu fiz um post outro dia numa amiga minha que é super influencer, e aí bombou, as pessoas começaram a me mandar mensagem no Instagram, tipo, me conta como foi seu application, esse é o curso que vai fazer. Juro. Então, eu também deixo aberto via as testes, se alguém tiver qualquer dúvida. Vou colocar aqui o arroba da Rafa pra vocês. Reach out, podem me perguntar, eu adoro falar dessa experiência. Adorei, obrigada. Obrigada eu, Sté. E vocês, obrigada por assistirem de novo. Fiquem ligados para mais episódios semana que vem. Beijo.